O cérebro humano processa 400 bilhões de informações por segundo. Só temos consciência de 2.000 delas. A realidade acontece no cérebro o tempo todo. No entanto, desconhecemos completamente essa realidade. Compreendemos aquilo que acreditamos. Acreditamos naquilo que nossos olhos enxergam. Mas nossos olhos podem facilmente nos enganar. E para responder às perguntas: quem somos? De onde viemos? Para onde estamos indo? E, afinal de contas, o que estamos fazendo aqui? Qual o propósito do homem nesse planeta? De acordo com as nossas crenças, podemos encontrar a resposta a essas perguntas pela ciência, pelas religiões ou através da espiritualidade. Para cada uma de nossas crenças, podemos encontrar a nossa verdade. Vamos começar pela ciência. A hipótese científica mais aceita sobre a origem da humanidade afirma que o Homo sapiens, a espécie humana moderna, surgiu na África há cerca de 200.000 anos, após um longo processo evolutivo de milhões de anos. De acordo com o Human Origins Program do Smithsonian, outras espécies de hominídeos já existiam no planeta antes do Homo sapiens. Estima-se que havia entre 15 e 20 espécies de humanos primitivos, embora não haja consenso sobre suas relações ou quais se extinguiram. A evolução humana começou há cerca de 8 a 6 milhões de anos, quando os primeiros hominídeos evoluíram de um ancestral comum entre os grandes primatas. Cerca de 2 milhões de anos atrás, surgiu o Homo habilis, o primeiro a usar ferramentas. Depois, o Homo erectus apareceu, com características mais próximas às dos humanos modernos, como uma face mais plana e o uso do fogo. O H. erectus e o H. habilis coexistiram por cerca de 500.000 anos, sugerindo que o H. erectus não evoluiu diretamente do H. habilis, mas de um ancestral comum. O Homo sapiens, cujo nome significa pessoa sábia, surgiu na África há cerca de 300.000 a 200.000 anos, em um período de grandes mudanças climáticas. Na época de sua origem, o Homo sapiens coexistia com os neandertais e outras espécies de hominídeos, mas se destacou por suas capacidades cognitivas, como o desenvolvimento gradual de habilidades que o diferenciariam ao longo do tempo: a linguagem, a vida em grandes grupos, o uso do fogo para cozinhar alimentos e, muito depois, a agricultura. Essas habilidades evoluíram ao longo de milhares de anos. Uma mudança crucial na história do Homo sapiens foi a Revolução Agrícola, ou Neolítica, que aconteceu entre 14.000 e 8.000 anos atrás. Nesse período, os humanos começaram a abandonar o estilo de vida nômade e se fixar em terras, praticando a agricultura e domesticando animais. Essa transição para a vida sedentária teve um impacto profundo no meio ambiente, pois os seres humanos passaram a transformar as paisagens naturais para sustentar suas novas sociedades. Essa evolução e o impacto humano na Terra foram acompanhados por um desenvolvimento intelectual e cultural, com avanços na arte, espiritualidade e cooperação social. Albert Einstein, refletindo sobre a condição humana, afirmou que o ser humano, embora parte de um todo maior, muitas vezes se vê separado dos outros por uma ilusão de ótica da consciência. Ele destacou que a nossa tarefa seria romper essa ilusão e expandir nossa compaixão para abarcar toda a vida e a natureza. Esse caminho traçado pelo Homo sapiens, desde sua origem até a Revolução Agrícola e além, moldou a sociedade moderna e a forma como interagimos com o planeta e com outros seres vivos. Estamos enfrentando desafios globais, como degradação ambiental, desigualdade de recursos, guerras e insatisfação generalizada. Esses problemas estão interligados e são resultado de séculos de atitudes humanas em relação a si mesmos e à natureza. Nossa visão de mundo, baseada em crenças culturais e espirituais, molda como vemos e lidamos com essas crises. A espiritualidade, embora varie entre culturas, oferece valores essenciais para guiar a sociedade. A ciência e a espiritualidade, unidas, podem criar uma nova visão de interdependência entre os humanos e a natureza. A escolha agora é evoluir para uma nova consciência ou enfrentar o colapso.
As imagens da Terra vista do espaço mudaram nossa visão do mundo. As crises globais que enfrentamos hoje são sistêmicas e resultam de séculos de atitudes humanas em relação a si mesmos e à natureza. Nossa visão de mundo, que varia entre culturas, é crucial para entender e superar esses desafios. A espiritualidade, que dá sentido e propósito às culturas, pode guiar a humanidade rumo a um futuro mais sustentável, unindo ciência e espiritualidade. A transição para uma presença regeneradora na Terra. Ou seja, a visão de mundo realmente molda a maneira como percebemos e interagimos com o mundo à nossa volta. Pode nos responder as perguntas: quem somos? De onde viemos? Qual é o nosso propósito? Para onde estamos indo? São questões universais que permeiam tanto as tradições espirituais quanto as mais recentes correntes de pensamento filosófico e científico. Essas questões fornecem a estrutura para como interpretamos nossa existência, e ao longo do tempo, as respostas variam conforme evoluímos culturalmente, socialmente e tecnologicamente. No passado, tradições espirituais dominavam as respostas a essas perguntas, oferecendo significados ligados ao cosmos, ao sagrado e à comunidade. Hoje, essas mesmas questões podem ser respondidas por meio de lentes científicas, ecológicas ou até existencialistas, mas a busca por um entendimento profundo de quem somos e de nosso propósito continua. Uma convivência sustentável e harmoniosa com o planeta exige uma revisão da nossa visão de mundo, especialmente em tempos de crises ambientais. Qual o objetivo do processo evolutivo do ser humano? Segundo Raul Branco, economista, pesquisador e autor de 4 livros relacionados à seara espiritual. Resgatar a consciência de sua verdadeira natureza divina, que sempre esteve e estará unificada no todo, na fonte, em Deus. Portanto, a vida espiritual visa criar as condições apropriadas para que a consciência do ser humano seja elevada progressivamente de seus veículos inferiores para sua natureza superior, que é a Trindade Divina. A vida espiritual tem um propósito? Somente quando tivermos desenvolvido nossa consciência muito além do nível de nossa consciência usual de vigília, que atua no nível da mente concreta, será possível nos aproximarmos do conhecimento de Deus. Esse é exatamente o propósito da vida espiritual. Os grandes santos, místicos e iniciados nos asseguram que nas últimas etapas vivenciadas de expansão da consciência, conseguiram ter a experiência do conhecimento da verdade e da união com o todo, ou Deus. Mas, ainda assim, estão cientes de que não podem definir o que é Deus. Essa experiência é profundamente impactante. A evolução espiritual é sempre um estado de expansão de consciência e de maior liberdade. É quando passamos a entender tudo, observar a nós mesmos e ver todas as nossas facetas. É quando a luz da nossa alma brilha cada vez mais e se torna mais potente do que o nosso ego. E é essa luz que nos leva para qualidades que só existem na alma, como a confiança, a clareza, a capacidade de amar e a coragem de ter paz e de ser livre. O ego não é uma criatura de Deus. Ele é uma criação de nossa mente concreta, uma unidade de consciência inferior que surge quando a mente passa a processar as percepções de nossos sentidos no dia a dia, partindo de ideias que desenvolvemos desde a mais tenra infância, como os conceitos de eu e meu, bem como nossos valores, crenças e preconceitos. Esse falso eu vai se fortalecendo com o tempo, à medida que a memória acumula as impressões do passado. O ego, que acabamos identificando como sendo nós mesmos, é nosso instrumento para viver no mundo da separatividade. Nossa identificação com o ego explica nossa dificuldade de acreditar que Deus nos ama. De qualquer maneira, existe um texto que resume o que estamos fazendo aqui, independente de nossas crenças. Os seres humanos estão aqui para garantir que a vida continue de alguma forma. Se a sua vida pessoal continua, não é o resultado final. E esse é o começo do seu crescimento. Stephen Jenkinson.